Meus amigos, prestem muita atenção. O que você está prestes a ver hoje não é o roteiro de um filme de ficção científica e não é uma projeção para o próximo século. É a documentação fria do fim definitivo da era dos mísseis balísticos e o início da dominação militar absoluta pela luz. O Estado de Israel acaba de cruzar a fronteira final e o tabuleiro do poder global não será mais medido por quem tem mais chumbo, mas por quem controla a energia direcional. Enquanto a mídia internacional foca no chão, contando o número de tropas nas trincheiras de Gaza ou no Líbano e o Irã, Israel está olhando para cima. E o recado foi dado não por um analista, mas pelo próprio ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que foi ao microfone declarar de forma categórica: Israel não está apenas desenvolvendo lasers terrestres, Israel está trabalhando ativamente para ser o primeiro país do mundo com capacidade operacional para montar ataques a laser diretamente do espaço. Você ouviu bem? Uma plataforma orbital armada com luz para desintegrar satélites inimigos e mísseis fora da atmosfera da Terra. A guerra nas estrelas começou! Nós vamos dissecar como essa tecnologia, que já é uma realidade tática na forma do sistema Iron Beam, o raio de ferro, conhecido em hebraico como Or Eitan, altera a balança econômica de todas as guerras modernas. E hoje eu vou te provar como o raio da morte de Israel já está sendo replicado no fronte da Ucrânia, como a Marinha dos Estados Unidos está correndo para proteger seus navios no Oriente Médio com tecnologia semelhante e, mais importante, o motivo exato pelo qual Pequim e Moscou acabaram de perder o sono com esse anúncio espacial. A regra agora é simples: não importa quantos milhares de drones kamikazes você produza, eles não podem voar mais rápido do que a velocidade da luz. Agora vamos para a ação. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Vamos entrar na engenharia da dissuasão, porque o que aconteceu nos últimos dias, exatamente no dia 30 de junho de 2026, foi mantido sob sigilo até a poeira baixar. O Ministério da Defesa de Israel, junto com as gigantes tecnológicas Rafael e Elbit System e a diretoria Mapad, concluíram com sucesso absoluto um experimento que funde duas eras bélicas. Eles integraram pela primeira vez o sistema de defesa laser Or Eitan, o raio de ferro, diretamente à central de comando e controle do lendário Iron Dome, o Domo de Ferro. Esse escudo quase que impenetrável de Israel mudou a história, salvando milhares de vidas desde 2011. Mas ele tem um ponto fraco que os inimigos de Israel aprenderam a explorar: a matemática. Quando o Hezbollah ou o Irã disparam uma rajada de saturação de drones, foguetes e mísseis, eles não precisam que todas as armas atinjam o alvo. Eles só precisam esgotar a paciência e os cofres israelenses. Cada interceptador Tamir do Domo de Ferro custa cerca de $50 mil. E quando você intercepta um míssil balístico maior com o sistema Arrow ou David's Link, o custo de cada interceptador salta a casa de $2 a $3 milhões. O eixo Irã-China montou uma estratégia deliberada de enviar drones baratos que custam míseros $20 mil, obrigando o Ocidente e Israel a gastarem milhões em mísseis para derrubar sucatas de metal e de fibra de vidro. É uma guerra de atrito econômico desenhada em Pequim, mas a integração do Or Eitan muda isso para sempre. O laser não usa chumbo, o laser não precisa de estoque de pólvora. Enquanto tiver energia elétrica, ele atira. E o mais brutal, o custo por disparo não é de milhões, nem de milhares. Um drone iraniano de $20 mil é agora detectado, travado e pulverizado no ar por um feixe invisível de luz direcional que custa absurdos $2 a $3 por disparo. Um cafezinho? Esta é a matemática que quebrou as costas do Irã e de seus patrocinadores. É a asfixia do atrito. A luz de Israel é o antídoto definitivo para a inflação da guerra. Moshe Patel, chefe da diretoria de defesa contra mísseis de Israel, deixou claro que o sistema já havia abatido cerca de 40 drones do Hezbollah silenciosamente. O experimento recente elevou o patamar ao testar o laser não apenas contra drones leves, mas
como um escudo primário contra foguetes e mísseis de cruzeiro, neutralizando ameaças pesadas a uma fração irrisória do custo histórico. E a Rafael e a Elbit System, que fornecem o coração dessa fonte de energia, já projetam a miniaturização dessa tecnologia para ser embarcada em caças, transformando cada jato de combate israelense em um predador a laser aéreo. Você já imaginou ver isso na realidade? Meus amigos, nós saímos das cenas de Star Trek e Star Wars. Mas para entender o verdadeiro abalo sísmico disso, precisamos tirar os olhos de Jerusalém e olhar para o resto do tabuleiro global, porque a Ucrânia e Taiwan já entenderam a mensagem. A Ucrânia funciona hoje como o laboratório sangrento do Ocidente. Os ucranianos, exaustos de gastar os raros mísseis Patriot de 4 milhões de dólares para bater os enxames de drones iranianos Shahed que Putin manda todas as noites, desenvolveram e já estão testando seu próprio raio da morte tático no campo de batalha para fritar circuitos eletrônicos russos. É o fim da impunidade de Moscou. Putin percebeu que a sua principal arma barata de terror está prestes a se tornar inútil contra feixes de energia. Enquanto isso, nas águas hostis do Mar Arábico e do Estreito de Hormuz, a Marinha dos Estados Unidos também estão sob cerco da engenharia de drones e mísseis dos Houthis, financiados pelo Irã. Os navios americanos, cansados de gastar interceptadores caríssimos, já começaram a integrar canhões a laser em seus contratorpedeiros e porta-aviões, sistemas que nunca erram a mira porque a luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo e nunca ficam sem munição enquanto o gerador do navio estiver funcionando. É aqui que o desespero atinge o seu ápice nos corredores do Partido Comunista Chinês em Pequim. Toda a arquitetura da invasão da China sobre Taiwan depende da chamada bolha de negação de acesso. Uma muralha construída através de milhares de mísseis e enxames de drones apontados para o Mar do Sul da China, desenhados para saturar e afundar os navios de guerra dos Estados Unidos. Mas se Taiwan e a frota americana e japonesa instalarem a versão avançada do Iron Beam em cada navio, em cada base costeira, em cada montanha, bom, a imensa e caríssima frota de mísseis balísticos chineses, construída ao longo de décadas, se torna subitamente irrelevante. Uma relíquia! E como se isso já não bastasse, Israel acaba de entregar em praça pública a chave da segurança para trancar o Mar do Sul da China e impedir a expansão militar comunista. E algo inédito para você: as forças americanas acabaram de desembarcar na ilha de Guam, cercando a China, o sistema Domo de Ferro, que eu vou tratar no outro vídeo que eu vou deixar para você no final desse aqui. Meus amigos, o dragão chinês apostou tudo no volume e Israel apostou tudo na física. E a física sempre vence no final. Se dominar a atmosfera baixa já mudou o jogo, o ministro da Defesa, Israel Katz, desenhou o pesadelo final. Eu vou repetir as palavras dele para que fiquem cravadas na sua memória. Nenhum país a partir de hoje tem a capacidade de montar ataques a partir do espaço. Nós devemos ser o país líder no mundo com essa capacidade. Isso não é bravata política, meus amigos. É a doutrina de sobrevivência. A guerra nas estrelas real é muito diferente do que Hollywood vende. No início desse ano, durante o confronto aberto com o Irã, Israel já havia bombardeado instalações secretas iranianas ligadas ao seu programa espacial. A intenção dos ayatolás não era apenas lançar satélites de comunicação, mas construir sistemas para atacar e cegar os satélites de vigilância de Israel em órbita, deixando o país cego para lançamentos de mísseis nucleares. A Rússia e a China, aliás, já demonstraram cinicamente que possuem armas antissatélites disparados da Terra, destruindo seus próprios satélites antigos e gerando nuvens massivas de destroços no espaço sideral apenas para mandar um recado de intimidação ao Pentágono. A estratégia que Katz revelou é a dissuasão orbital. Imagine uma rede de satélites israelenses ou do Ocidente equipados com lasers de altíssima potência. Esses lasers operando fora da atmosfera terrestre, onde não há interferência de nuvens, poeira ou clima, teriam a capacidade
capacidade de incinerar os satélites espiões de Moscou, fritar os sistemas de navegação da China e desintegrar mísseis balísticos iranianos antes mesmo deles saírem de suas próprias plataformas de lançamento na Terra. Você desativa a ameaça enquanto ela ainda está subindo, e o espaço se torna o novo high ground. Para você ter uma dimensão de como Israel está puxando a humanidade para o futuro, lembre-se que entre a década de 80 e o ano de 2011, os Estados Unidos investiram fortunas absurdas no projeto ABL, Airborne Laser, liderado pela Boeing. A ideia americana era colocar um canhão a laser monstruoso no nariz de um Boeing 747 para abater mísseis. O Pentágono cancelou o projeto em 2011 por ser caro e impraticável. Cada sistema custava 1,5 bilhão de dólares e forçaria o avião enorme a voar lento e exposto no espaço aéreo inimigo. Os Estados Unidos desistiram da guerra de laser antiaérea há 15 anos porque a tecnologia daquela época não permitia. O que as empresas Rafael e Elbit System fizeram hoje é um milagre de engenharia. Eles comprimiram, miniaturizaram e baratearam aquilo que o Pentágono americano não conseguiu fazer na década passada. E o ministro da Defesa de Israel resumiu a estratégia perfeita. E ele disse em alto e bom tom: não importa se o inimigo tem recursos imensos, a nossa tecnologia vai garantir a nossa vantagem contra qualquer força bruta. Não é quem tem mais fuzis, mais navios ou mais mísseis. Quem dominar a órbita com luz vai ditar a geopolítica da próxima era. E esta é a conexão final. Por que a China aposta absolutamente tudo em forçar uma ruptura diplomática e política entre Israel e o mundo ocidental, você me pergunta? Porque a tecnologia de Israel é o maior gargalo para os planos da hegemonia de Pequim. E Tel Aviv é a única peça de inovação tática no Oriente Médio que o dinheiro sujo do eixo não consegue comprar ou corromper. Como exercício tático para a nossa comunidade de mentes brilhantes e analistas de elite, eu quero que você vá aos comentários agora e deixe o veredito da nossa análise. Escreva em letras maiúsculas as duas palavras-chave: fim da sucata ou raio da morte. Eu quero ver quem aqui tem a visão profunda para entender a quebra de paradigma do campo de batalha moderno. Comente aqui e me ajude a travar o algoritmo. Meus amigos, a lição inegável dessa corrida armamentista espacial é implacável e nós estamos aqui para ver com os nossos próprios olhos. E no campo de batalha, quem usa ferramentas obsoletas e não domina a projeção de poder é esmagado pelo sistema. Trazendo isso para o seu mercado, a realidade é rigorosamente idêntica. A guerra que você trava hoje não é por território, é pela moeda mais valiosa do mundo, a atenção das pessoas. E eu atraí a sua atenção. Você já percebeu como é cada vez mais difícil fazer com que as pessoas absorvam conteúdos sérios e de alto valor nas redes sociais? A falsa impressão que temos é que somente a dancinha ou a polêmica vazia conseguem viralizar. Eu já pensei exatamente dessa mesma forma há 15 anos atrás. Quando iniciei nas trincheiras do rádio e da televisão, foi que eu entendi uma regra de ouro. O mecanismo para gerar autoridade inquestionável depende de um conteúdo profundo aliado a uma estratégia sólida. Hoje vejo empresários que querem ser reconhecidos, mas que ainda não entenderam a nova lei da gravidade. O jogo agora é de mídia. Trata-se de reter atenção e entregar valor. E veja o que a CIMED fez. Para triplicar suas vendas de forma avassaladora, uma empresa de remédios entendeu que precisava se tornar uma empresa de mídia. Olhe para a Avan. Sim, ninguém sabia de quem era a Avan e ela prosperava. Mas aí o dono apareceu, o velho da Avan. E de lá para cá, ele não para de inaugurar lojas atrás de lojas e até fora do Brasil. Então, meus amigos, isso funciona. A sua identidade não pode ser terceirizada para uma agência. O dono do negócio precisa colocar a cara à tapa e direcionar a visão. Acabou a época em que você gravava de qualquer jeito com o celular, sem autoridade e conseguia vender. Hoje, esse espaço digital está sangrando e exige profissionalismo de elite. E preste atenção, o problema não é o algoritmo. O objetivo não é transformar você em um influenciador superficial, mas construir um ecossistema de comunicação magnética próprio, fazendo a matemática do algoritmo trabalhar para você. É isso que permite aumentar as suas margens
atender os melhores clientes e ter acesso que antes eram restritos. Eu validei esse método gerando mais de 50 milhões de visualizações mensais nas minhas redes e com um detalhe muito importante: monetizando tudo isso em dólar. Não como uma promessa mágica de resultado, mas como a prova absoluta de que quem domina a narrativa domina o mercado. Pessoas querem se conectar com pessoas. E o verdadeiro produto que você precisa não é um evento. É a sua transformação definitiva em uma autoridade incontestável. E para forjar isso, eu criei uma imersão exclusiva e única. No dia 12 de julho, eu farei uma imersão de forma 100% presencial, sentado aqui, na minha frente, no meu estúdio com a minha equipe em Curitiba. Será um encontro prático, onde eu vou abrir completamente a caixa preta do meu método para você aparecer de forma letal. Ninguém vai sentar na tua frente e contar como deve ser. Então, eu farei isso. Mas eu preciso ser frio com os números. São apenas 10 cadeiras físicas. O acompanhamento é cirúrgico e pessoal. E quando a 10ª vaga for ocupada, a porta de aço se fecha e acabou. O QR Code está na sua tela agora. Acesse o link seguro na descrição e no primeiro comentário fixado. Digite "eu quero" nos comentários e eu te mando o link. Garanta a sua vaga imediatamente e blinde a sua comunicação contra a invisibilidade. E para você que não quer mais perder seu tempo precioso rodando o controle remoto em catálogos lotados de lacração, tentando encontrar algo que preste, nós temos um antídoto. Nós acabamos de criar o nosso canal com dicas de séries e filmes. Inclusive, eu quero que você me dê uma força para a gente viralizar esse canal. Tá? Nós resolvemos esse problema com dicas sem cultura woke, sem mimimi. É uma curadoria fantástica para você apenas escolher o título e apreciar com a sua família sem se preocupar. E mais importante, gente, sem ficar perdendo tempo. Pelo menos nós, homens, passamos horas lá tentando encontrar um filme legal e no final é uma grande porcaria. Acabou esse problema. Meus amigos, A Guerra nas Estrelas não é mais a bilheteria do cinema americano, é a doutrina de segurança que ditará o futuro da humanidade livre. Agora, comente a Era da Luz para marcar o seu entendimento de que o xadrez militar mudou para sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!